paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Firme e forte com Jesus. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Daniel 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estava no seu exército, que estava sem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançarem no forno, no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram. E a Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: Não lançamos nós 3 os homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto dos 4 semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vende-se. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sapatos e os prefeitos, e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens que vieram, que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiava nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entrar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão seu Deus, por mim. Pois foi feito um decreto pelo qual todo o povo da nação de língua que dissesse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eita Deus poderoso, Deus de poder, glória a Deus. Esse Deus é tremendo, né, meus irmãos? Que poder é esse? Meu Deus, que confiança desses 3 servos aqui do Senhor. Aqui eles não se curvaram para os deuses estranhos de Nabucodonosor. Eles não se renderam para aqueles deuses. Ele não abandonou o Deus verdadeiro que ele servia por causa de Deus estranho.
Isso é que é ter fidelidade com Deus. Isso é o que é servir Deus de verdade. Isso é o que é confiar nesse poder, nesse Deus único que não há outro igual a este. Né, meus irmãos? Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Deus é único. E a gente, como servo mesmo, tem que ser fiel a este Deus. Olha o que leva, meu irmão, à obediência, à fé. Isso é fé, é obediência, né, a Deus, a não se corromper diante das coisas imundas, das coisas erradas, das coisas que não provêm para Deus, que não provém de Deus. A gente, como servo de Deus, a gente pode estar no lugar que for, mas a gente continua servindo a Deus, obedecendo a Ele e não deixando nos contaminar com aquilo que os nossos olhos vê. Esses 3 jovens aqui, eles poderiam, né, ter tudo, vamos dizer assim, obedecendo a voz de Nabucodonosor, para servir aqueles deuses estranhos que nada podia fazer. Se fosse eles servindo os deuses estranhos e eles caíssem naquele fogo, pode ter certeza que eles iam sair de lá, não ia ter nem cinza para contar a história. Mas como o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus salvou eles lá de dentro daquela chama de fogo, daquele fogo ardente, né? Aquele forno com aquele fogo muito quente. E o Senhor não deixou que nada acontecesse àqueles 3 jovens lá dentro. Porque o Senhor ali, Ele mostrou o poder dele para todas aquelas pessoas que estavam ali presenciando, achando que aqueles 3 rapazes iam morrer. Não conhecia o poder do nosso Deus, não conhecia, e ficaram todo mundo assistindo ali. Até os 3 homens que jogaram eles primeiro naquele forno foi engolido pelo calor. E eles 3 caíram lá dentro. Quando eles estavam lá, o anjo do Senhor estava lá com eles 3, né? Nada eles foram atingidos em nada. Nem com a pintura, era como se não tivesse, como se lá dentro não existisse fogo, né? Porque Deus estava protegendo todos os 3 lá. Isso aí é obediência, meu irmão. Quando a gente obedece a Deus, olha o que Deus é nas nossas vidas, olha o que Deus faz com a gente. Quando a gente está na obediência. Esses 3 rapazes aqui, eles não se contaminaram naquele palácio, com aqueles deuses estranhos. Tinha de tudo lá, mas eles não se contaminaram. Não se corromperam, continuou crendo no Deus que ele servia, continuou obedecendo a Deus e desobedeceu a voz do rei que comandava tudo ali dentro. Por eles não aceitar a ordem de Nabucodonosor, Nabucodonosor deu a ordem para jogar eles lá dentro daquele forno ardente, né? Mas o próprio Nabucodonosor, quando viu os 3 lá dentro, nada sendo atingido neles, ainda viu outra pessoa lá dentro que foi o anjo, ele ficou surpreso. Ele reconheceu o verdadeiro Deus desses 3 rapazes aqui, né? Ele viu o poder de Deus de perto e ele declarou ali diante de todos: louvado seja Deus de Mesaque e Abidnego, né? Então, ele viu de perto o poder de Deus ali. Imagine, meus irmãos, para aquele rei que servia a deuses estranhos, todo mundo ali no palácio adorava as estátuas, e para o rei declarar que ali Deus era o único Deus que livrou aqueles 13 rapazes de dentro daquele fogo. Imagine para ele reconhecer.
É só Deus mesmo, meu irmão. Só Deus com esse poder mesmo para poder tirar aqueles rapazes dali de dentro sem dano algum. Deus, ele mostrou ali o poder dele diante todo aquele povo. Todo aquele povo ali viu o poder de Deus na vida daqueles 13 rapazes. Quando a gente serve a Deus, meus irmãos, de verdade, que a gente vive na obediência, é assim que Deus faz com a gente. Deus nos honra. Deus não deixa os filhos dele ser humilhados diante de ninguém. Deus ali permitiu a entrada deles ali naquele forno ardente, naquele fogo. Deus, ele permitiu que os 3 fossem ser jogados ali. Mas Deus não permitiu que o fogo queimasse nenhum dos 3. Deus ali, foi um livramento ali que Deus deu. Deus mostrou o poder dele ali. Glória a Deus por isso. Como é que a gente não vai servir um Deus desse, meu irmão? Lendo uma fala dessa aqui, uma passagem dessa aqui. Isso aqui é fidelidade, né? Do servo com Deus e de Deus com o servo. Isso aqui é cuidado de Deus. Isso aqui é poder de Deus, né? Para aqueles que servem de verdade, para aqueles que obedecem, para aqueles que andam na verdade com o Senhor. É assim que o Senhor faz. O Senhor tem um cuidado. Essa madrugada eu acordei e perdi o sono. E eu fiquei falando para Deus em pensamento: Senhor, me dê uma palavra para hoje, porque eu não tenho nenhuma palavra da tua parte para ler para a vida dos meus irmãos. Me dê uma palavra. E aí, quando eu deitei, dormi de novo, quando foi de manhã, quando eu acordei, Deus me deu esta palavra aqui hoje, para eu ler para vocês. E eu disse, glória a Deus. Assim que eu acordei, veio a palavra, Daniel, a passagem dos 3 rapazes dentro do forno, da fornalha quente, né? Eu não sei o que é que Deus quer falar com cada um que está assistindo esta live. Eu não sei o que esta passagem representa, significa para a vida de alguém que está assistindo esta live. Eu não sei o que é que Deus quer falar, que Deus está falando com alguém, né? Através dessa passagem aqui. Mas o que eu sei, meu irmão, que para Deus nada é impossível. Deus ele está falando para você que é para você crer no poder dele, que é para você confiar naquilo que você está pedindo a ele, né? Porque quando esses 3 rapazes aqui foi ameaçado de jogar neste forno aqui, antes Nabucodonosor conversou com eles 3, que era para eles se prostrarem diante das imagens. E ele disse que não, que eles só serviam ao único Deus, que eles eram obedientes ao único Deus que ele devia obediência. Então a obediência, ela cura, a obediência, ela liberta, a obediência, ela salva. A obediência é que leva a gente viver o nosso milagre com Deus. Porque se a gente estiver na presença de Deus e estiver errando, enquanto a gente não se consertar,
as coisas de Deus não acontecem nas nossas vidas. Porque Deus, ele tem poder para fazer e dar tudo aquilo que a gente pede a ele. Mas a gente tem que estar alinhado com o Senhor. A gente tem que estar, meus irmãos, na obediência. Enquanto a gente for fiel a este Deus que a gente serve, ele vai ser fiel com a gente. Deus, ele não realiza nada na vida do filho se antes ele não se consertar, se antes ele não obedecer. Porque como é que vai servir de testemunho o teu milagre se Deus falar com você que você precisa se consertar, precisa se alinhar com ele, para ele te honrar, para que o nome dele seja glorificado? Então aqui esses 3 rapazes, eles foram obedientes a Deus. Ele diz que jamais se prostrava para Deus estranho, porque ele servia um único Deus e ele não ia ser desobediente a Deus. Então eles obedeceram a Deus, mesmo eles sabendo que ele ia ser jogado lá naquele poço ardente, naquele forno, com 7 vezes mais de temperatura, porque foi preparado tudo antes, para ter certeza que eles não iam sair de lá vivo. Nabucodonosor fez isso. Mas a fidelidade de Deus na vida daqueles 3 rapazes fez com que eles saíssem de lá são e salvo. O que eu entendo aqui, que você continue sendo fiel a Deus, continue na obediência com Deus. Porque no momento que você estiver na obediência, for obediente ao Senhor, o Senhor não vai deixar nada te acontecer, nada te tocar. Ele vai ser a tua proteção todo o tempo. E se Deus teve poder para tirar aqueles 3 rapazes daquele forno com 7 vezes mais de temperatura e nada foi atingido com eles, Deus também tem poder, minha irmã, meu irmão, para te curar. Deus também tem poder para fazer um milagre na tua vida. Deus tem poder para abrir uma porta para você. Deus tem poder para mudar a situação da tua casa. Deus tem poder para fazer qualquer coisa que você peça a Ele. Basta você ser obediente à palavra. Basta você servir a este Deus na obediência. Não importa, meus irmãos, um momento difícil que vocês estejam passando, mas continue servindo a Deus, continue na obediência ao Senhor. Porque para Deus, imagine, meus irmãos, Deus tirou aqueles 3 rapazes de lá de dentro. O poder de Deus é muito grande. O que é que Deus não possa fazer por você? O que é que você está passando que este poder não pode mudar a tua vida? O que é para Deus uma enfermidade que você está passando? Uma luta que você está passando? O que é para Deus que Ele não possa resolver? Um Deus que tirou 2, 3 rapazes de dentro de um fogo. O que é que está acontecendo na tua vida que tu não foi até a Deus ainda? Como é que está a tua fidelidade com Deus? Como é que está a tua obediência com o Senhor? Eu creio em Deus, eu sei que Deus me deu esta palavra hoje, porque alguém está sendo tocado por esta palavra. Porque Deus está falando com alguém aqui hoje. Onde está a tua confiança no Senhor? Onde está a tua fidelidade nele?
Até onde você tem crido neste poder? Deus não vai permitir que você caia dentro de um fogo para Ele provar para você que Ele é Deus. Ele não precisa provar para você que Ele tem este poder, que Ele é Deus. Porque Ele pode, meu irmão, minha irmã, Ele pode tudo. Para você sentir o poder de Deus, o agir, o trabalhar de Deus na tua vida, você só tem que crer. Você só tem que ser fiel a este Deus. Esses rapazes aqui tinham tudo para se corromper, para se contaminar dentro daquele palácio. Você não está nem em um palácio de Nabucodonosor. Não tem nem rei, nem príncipe te obrigando a se prostrar para Deus estranho. Você é livre e está servindo a um Deus único. Um Deus que pode te curar. Um Deus que pode te libertar, te salvar, te levantar. Cadê a tua fé neste Deus? Cadê a tua obediência, tua fidelidade com Ele? Aqui Deus fez na vida desses rapazes. Primeiro foi obediência. Primeiro não se prostrou para outros deuses. Não deixou o Deus que servia por nada. Em nenhum momento eles enfraqueceram diante do rei Nabucodonosor. Eles enfrentaram, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu creio. E vou continuar servindo e não vou me prostrar para qualquer coisa que vier, que não seja o meu Deus. A gente, quando serve a Deus, a gente tem que ser assim, determinado, meu irmão. Temos que ser perseverante naquilo que a gente quer com o Senhor. Temos que ser diante de Deus, assim, aquele filho fiel a Ele, aquele filho obediente que agrada a Ele. Para que a gente venha ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus muitas vezes quer fazer, tem tanto para fazer em nossas vidas, mas muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de buscar Ele é suficiente. Meu irmão, você vai esperar para se humilhar diante de Deus, para pedir algo a Deus quando você já tiver jogado dentro de um forno quente desse? Se você é livre, você tem acesso a Deus. O que é que te impede de você chegar diante de Deus e se derramar? Você está esperando doer um lugar, doer uma perna, um braço? Você está esperando a sua casa virar em ter guerra para você se humilhar diante desse Deus? Para você buscar essa presença? Não, meu irmão, faça isso. Todos os dias da tua vida, faça isso como rotina. Uma busca com o Senhor constante. Porque isso é a fidelidade com Deus. Não importa a luta que a gente passa, que a gente enfrenta, mas não temos que perder a intimidade que a gente tem com Deus. Não deixamos de buscar este Deus. Porque essa intimidade, essa fidelidade, essa obediência que nos salva dessas coisas que vêm para nós, desses levantes, né? Dessas afrontas, porque aqui foi uma afronta de Nabucodonosor. Ainda assim, sabendo que esses 3 rapazes serviam a Deus, ele praticamente obrigou, mas eles não obedeceram. Então você só tem que obedecer ao Deus que você serve e crer nele, porque ele é único na tua vida. Amém? Glória a Deus. Medite lá na palavra que Deus vai continuar falando com você. Esta palavra hoje não foi em vão. Meu irmão, toda vez antes de vir para aqui, eu peço tanto a Deus. Palavra. Deus me deu uma palavra para dar para meus irmãos da tua parte. Porque, meu irmão, se eu chegasse aqui de mim mesmo, não saía nada. Mas eu falo para Deus, Senhor, me dá uma palavra que fale ao coração dos teus filhos. Uma palavra que eles venham a ser abençoados, edificados, que eles venham a ser curados. E a palavra que Deus me deu hoje foi essa. Então Deus quer curar alguém aí. Deus quer libertar alguém aí.
Deus quer salvar alguém aí. Deus quer intimidade com alguém aí. Deus quer fidelidade da tua parte. Esta palavra hoje veio para alguém que está assistindo. Tome posse da palavra. Bote ela no teu coração e guarde ela, porque você vai meditar aqui, você vai ficar na mente assim, meu Deus. Eu fico, meus irmãos, eu fico. Deus me dá a palavra, eu também pego para mim. Eu também pego e boto em prática assim. Imagine, você vai olhar, ler essa palavra aqui e vai dizer assim, meu Deus, 3 rapazes em um palácio onde era cheio de contaminações, prostituição, Deus estranho, estátua que não tinha poder nenhum, um rei que praticamente obrigava todo mundo ali dentro a fazer o que ele queria. E eu no meio de tanta gente idólatra ali, só eu e meus amigos servindo a Deus, e eu não me corrompi, e eu continuei fiel a este Deus, eu continuei obedecendo a este Deus. Pense, meu irmão, que esses 3 foi jogado no meio do fogo e nada aconteceu com esses 3 rapazes. Isso é o poder de Deus. Esse poder aqui, ele pode sim te salvar, te curar. Esse poder aqui pode mudar o teu cenário, a tua vida. Esse poder de Deus aqui pode transformar a tua casa, a tua família, a tua fidelidade com Ele. Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele, fidelidade com Ele, meu irmão. Medite lá nesta palavra, que Deus vai continuar falando contigo. Amém? A palavra falou teu coração nesta noite. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fica com Deus.